Versículo 17 do capítulo 2 diz: porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Preste atenção. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Irmãos, estudando sobre isso que nós vamos ministrar esses dias, eu me sinto assim muito pequeno. Quarta, quinta, sexta, sábado, não dá nem para começar a falar sobre sombras e realidade de Cristo, porque a ideia não é falar do candelabro, do átrio, não, o que está no meu coração é outra coisa, é nós entendermos o que é a Bíblia. Pastor, mas não são sombras, sim, mas para nós entendermos o que é o Evangelho, o que é sombra e o que é realidade. Porque, irmãos, tem gente pregando mensagem fedendo. Quando é que se prega uma mensagem fedendo, irmãos? É quando prega uma mensagem com data de validade vencida. Dá para entender isso, não? Eu preciso entender, irmãos, que toda a Bíblia é a verdade. Amém? Mas existe verdade passada e verdade presente. Dá para entender, não? Você estudou um dia, não estudou já? Você estudou, não estudou? Hoje você estuda? Se eu falasse para o Jairo, Jairo, você não estudou. Ele está falando, eu estudei. Ele estudou ou não estudou? Ele estudou, é uma verdade. Sim ou não? Mas ele estuda hoje, não? Então não é a verdade presente. Mas eu não posso dizer que é mentira que ele tenha estudado. Dá para entender o que é uma verdade passada e o que é uma verdade presente? Ela não anula a verdade, simplesmente não é a verdade presente. Entender isso é muito importante, porque tem gente vivendo o Antigo Testamento no Novo. Pastor, mas o Novo passou. Calma, nós vamos lá. Primeira coisa que eu quero introduzir, presta atenção. A Bíblia, ela fala sobre mim, sobre o que eu devo fazer, ou sobre o que Jesus fez? Presta atenção. Nós estamos numa conferência, irmão, nós vamos conferir. Nós vamos conferir. A Bíblia, os 66 livros, fala sobre mim, fala sobre o que eu devo fazer, ou fala sobre o que Jesus fez? Vamos? Os três? A Bíblia não fala sobre mim. A Bíblia não fala sobre o que eu devo fazer. A Bíblia fala sobre Jesus. Por mais que seja antagônico, presta atenção. Porque a Bíblia diz que eu fui salvo e estou sendo salvo. Diz que eu fui purificado e estou sendo purificado. Ao mesmo tempo que a Bíblia revela a ação de Deus através de Cristo, a Bíblia também revela a minha ação. Por exemplo, quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, nós entendemos que uma palavra de responsabilidade nossa. Porém, irmãos, um homem em si não consegue renovar a sua mente. Ou seja, eu não lembro qual foi o homem que disse que a salvação depende tudo de Deus e depende tudo de nós. Mas como é que depende tudo de Deus, depende tudo de nós? É porque tem o livre-arbítrio do homem. Deus faz, mas o homem trabalha cooperando com Deus. Mas o homem não tem condições de fazer sozinho. Só Deus pode ajudar o homem no processo da renovação da mente. Dá para entender isso? Não quer dizer que Deus faz sozinho, mas não quer dizer que você tem condições de se automudar, de gerar mudanças na sua vida. Você se entrega a Ele e Ele vai gerando o que precisa ser gerado na nossa vida, ou na sua vida. Então, o propósito da Bíblia, presta atenção. Por que pastor, então a Bíblia fala sobre o que eu devo fazer? Não, a Bíblia fala sobre Cristo. É Ele, nós vamos entender isso. Não, então eu não tenho nada que fazer? Não,
Não é que eu não tenho nada que fazer. Eu só tenho que entender que eu não tenho nada que fazer sem Ele. Porque dele, por Ele e para Ele. Dá para entender isso? Escute, se o homem conseguisse mudar, transformar, ele não precisaria de Deus. Ele não precisaria de Jesus. O perdão de Deus não foi um perdão de esquecimento no sentido, esquece o que você fez e vamos começar do zero. Não, de fato ele esqueceu, mas ele só esqueceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Então o perdão exigiu um sacrifício. Ele nos perdoou. Para nós é prova de amor. A Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre Cristo, que a Deus agradou moê-lo, porque quem deveria ser moído éramos nós. Então, o propósito da Bíblia, presta atenção, o propósito da Bíblia é um propósito simétrico, é simetria. Como assim, pastor? O propósito da Bíblia é terminar conforme ela começou. Dá para entender isso, não? Simetria é quando algo termina da forma como começou. Deus não tem plano B. Deus não tem vontade permissiva, Ele só tem plano A. Plano B foi a gente que inventou. Vontade permissiva foi a gente que inventou. Porque quando você tem plano B é porque o plano A falhou. E Deus não falha nos seus planos. Amém? Dá para entender isso, não? Ele não falha nos seus planos. Então, queridos, preste atenção, para que você entenda. Nós vamos caminhar de forma muito superficial, porque não temos tempo nesses dias todos para falarmos sobre isso. Eu nem entrei na mensagem e já rodamos 10 minutos. Presta atenção. Deus tirou o povo do Egito. Sim ou não? Ok? Tirou o povo do Egito. Qual era o propósito de Deus tirar o povo do Egito? Vamos, gente. Levar para Canaã. Esse era o propósito. Fazer sacrifícios, tal. Então, Deus tirou o povo do Egito para levar eles para onde? Para Canaã. E quem é Canaã? Ou o que é Canaã? Cristo. O que é o Egito? O mundo. O que é Faraó? O diabo. Quem é Moisés? Tipo de Cristo. Da onde que Deus tirou o povo? Tirou o povo do Egito para levar para Canaã. Deus tirou o povo para. Dá para entender isso? Ele não só libertou o povo ele libertou e tirou o povo para. Ele tirou você de algo e de alguém, mas ele tem um para é indicativo, é proposital. Eu preciso entender, queridos, que toda a Bíblia é simétrica. O que aconteceu no Antigo Testamento é uma sombra do que aconteceria no Novo. Canaã é um tipo de Cristo. Preste atenção, irmãos. Quando o maná caiu no deserto, porque eles queriam pão, ok? Eles pegaram o maná e eles disseram: o que é isso? Quando na verdade a pergunta não deveria ser o que é isso. A pergunta deveria ser: quem é esse? Por quê? Porque o maná não é uma coisa. O maná é alguém. O maná é Cristo. Era um tipo de Cristo. Jesus falou: não foi Moisés que vos deu o pão, eu sou o pão vivo que desce do céu. Presta atenção, chegou uma hora que ele disse: a nossa alma está, como é que ele usou a palavra? Tem fastio, isso, desse maná, desse pão vil. Sabe o que ele está dizendo, Jairo? Nossa alma não quer Cristo. Nós não queremos esse pão vil, miserável. Preste atenção. Aí nós começamos a entender o significado das coisas. Por que Moisés não entrou na terra de Canaã? Porque ele bateu na rocha. O que Paulo disse? Quem era a rocha? Cristo.
Dá para você entender? Se Deus quiser, vai dar tempo da gente entrar na mensagem. Escute, Deus tirou o povo do Egito, que é um tipo do mundo, libertou do diabo, que é Faraó, para levar para Canaã, que é Cristo. Ou seja, Deus tem um plano, já no Antigo Testamento, de reconciliar o homem com Cristo. Vamos andar um pouquinho. Muitos de nós, perdão irmãos, muitos de nós não sabemos ler a Bíblia. Muitos de nós não sabemos ler a Bíblia. Quando a gente lê, quando nós lemos qualquer outro livro, quando você pega um livro para você ler, você trata o livro, por mais que ele tenha 7 capítulos, 10 capítulos, 12 capítulos, você lê o livro como um livro. Ou não? Você lê o livro como uma unidade, e não como várias unidades. É um livro que tem vários capítulos, mas é um livro. Mas quando se trata da Bíblia, nós temos um comportamento diferente. Aí nós já mudamos o comportamento. Por quê? Porque em primeiro lugar, nós não estamos habituados a tratar a Bíblia como um livro. Ela não é 66 livros, ela é um livro. Um livro, uma unidade, mas que simplesmente tem uma coleção, mas é um livro. Você já tinha parado para pensar nisso? Não. Eu achei que era 66 livros, não, é um livro. É uma unidade. Você pode dizer amém? Não sei se vocês estão assustados, não estão concordando, mas é um livro. Por que é um livro, pastor? Porque fala de uma única pessoa. Irmãos, depois de hoje você vai começar a olhar para a Bíblia com os olhos diferentes. Não são 66 livros. Eu não estou anulando que são, eu estou falando que é um livro, irmãos. Que dentro de um livro tem 66 capítulos. Ou 66 livros, escritos em épocas diferentes. Sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, nós não estamos habituados a tratá-la como um livro, uma unidade, mas simplesmente como uma coleção de provérbios e histórias separadas. Aí nós não conseguimos, irmãos, entender, aí não encaixa. Não encaixa, a Bíblia fica sem nexo. Se você lê o novo sem o antigo, você não entende. E se você lê o antigo sem o novo, você também não vai entender. Por quê? Porque se você lê o novo, está faltando uma parte. E se você lê o antigo, está faltando outra parte. Dá para entender isso, não? Por quê? Porque no antigo, irmãos, está apontando. E se você terminar em Malaquias, você não vai entender. Porque aí tem o tempo neotestamentário, de 400 anos, você fala, para onde que foi Deus? Nós supomos, antes de olhar para os textos, que os conteúdos deles, ou pelo menos dos que nos afetam, presta atenção, nós supomos, antes de olhar para o conteúdo dos livros, ou pelo menos dos que nos afetam, uma advertência moral, conforto para os que estão na tribulação. Para nós a Bíblia é isso. Pelo menos aqueles textos que nos afetam, ele é uma advertência moral, não faça isso. Ou conforto para quem está em tribulação. Não é isso. Portanto, quando lemos em pequenas doses, quando lemos a Bíblia em pequenas doses, só alguns versículos de cada vez, não atravessamos o livro todo. Presta atenção, portanto, quando lemos em pequenas doses, só alguns versículos de cada vez, nós não atravessamos um livro todo, muito menos os 2 testamentos como um todo. Por quê? Porque nós só pegamos parte. Nós não conseguimos enxergar a Bíblia como um todo. Não, pastor, mas eu gosto do livro de 1 Reis, eu gosto do livro de 2 Reis, mas ele não é o fim em si. Se nós, irmão, presta atenção, se nós não aprendermos a lermos a Bíblia, nós não vamos entender o que é o Evangelho.
O Evangelho, o livro, a Bíblia não é um livro com várias histórias. A Bíblia é um livro que foca uma única história. O homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus. O homem que se perdeu de Deus. E Deus criando um plano para o homem voltar para Deus e ser como era antes. Pronto. Dá para simplificar isso? É isso, irmãos. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. O primeiro Adão. Aí nós vamos ter o último Adão, que é o verdadeiro e superior Adão. Ok? Aí nós vamos ter Abel e Caim. Quem é Abel e Caim? Abel é aquele que foi morto injustamente, mas que o sangue dele ainda clama até hoje, não por justiça, mas pela nossa justificação. Quem é Abraão? Abraão é Jesus, que saiu da sua casa, do meio da sua parentela, para uma terra distante. Quem é Isaac? Isaac é Cristo que foi sacrificado. Só que Isaac foi um símbolo do sacrifício. Jesus foi sacrificado. Quem é aquele cordeiro que foi morto para cobrir a nudez de Adão? É Cristo, que morreu, que derramou sangue para cobrir nossa nudez. Quem é Moisés? Moisés é o único que pode tirar você do mundo, que na verdade é Cristo. Quem é Josué? Josué e Yeshua é o único que pode introduzir você nele mesmo. Quem é Esther? Esther é aquela que entra na presença do rei, correndo o risco de morte, para interceder por nós. Não, irmãos, a Bíblia inteira faz isso. A Bíblia inteira é Ele. É simples, é simples. Eu só preciso encontrar Ele. O resultado, irmão, desse tipo de leitura é que dessa forma nunca conseguimos ler a Bíblia. É dose separada, é caixinha de promessa. Eu tenho vontade de fazer um culto da fogueira com tudo que é caixinha de promessa. Eu tenho vontade de queimar tudo, irmão. Presta atenção. Achamos que estamos manejando a Bíblia de maneira correta, quando na verdade podemos estar lendo de forma supersticiosa. Achamos que estamos lendo a Bíblia de forma correta, quando na verdade podemos estar lendo de forma supersticiosa. A consequência de não entender a Bíblia como um todo é essa leitura supersticiosa. A forma de ler a Bíblia corretamente está em lê-la como uma unidade, apontando para Cristo. Só isso. Tudo tem a ver com Ele. Nós temos uma canção que a gente já cantou aqui algumas vezes, que diz: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós. O Evangelho não tem a ver com o que eu posso fazer para Deus. O Evangelho tem a ver com o que Deus pode fazer em mim, em você e através de nós. Esse é o Evangelho. Não tem a ver com você. A abordagem mais comum da leitura da Bíblia em nossos dias é a abordagem de autoajuda. A abordagem mais comum da Bíblia hoje é uma abordagem de autoajuda. A igreja, irmãos, está cheia de coach. Pastor não serve mais, agora tem que ter coach. Discipulador não serve mais, agora tem que ter. Pastor, o senhor é contra o coach? Para as coisas espirituais, sim. Para a vida empresarial, não. Dá para entender isso? Não é um coach, irmãos. É a vida de Deus que eu preciso entender. A igreja está cheia, irmãos, de psicólogos. Está cheio. O senhor é contra os psicólogos em relação às coisas espirituais? Só. Eu não fui chamado para entender a alma, eu não entendo nem a minha.
e não encontrei um psicólogo que entendesse. É por isso que a maioria dos psicólogos que estudaram, eles têm um psicólogo. Me ajuda, irmãos. Não tem base. Se você estudou tudo sobre esse negócio, você deveria saber como lidar com isso, Mas eu preciso de um psicólogo, porque... Nós tínhamos um rapaz lá no Nordeste, irmãos, que o rapaz era médico. Quando o pai dele ficava doente, ele falava: filho, vem cá me examinar. O filho dele era casado. Aí quando ele chegava lá, o filho dele examinava ele, falava: pai, eu tenho que ir no médico. Verdade, irmão, essa história é verdadeira. Ô filho, você pode vir aqui em casa? Aí o filho ia lá. Foi: não, pai, você pode me examinar? Aí ele media a pressão, media tudo. Falava: filho, pai, eu preciso ir no médico. Mas ele era médico. Preste atenção, irmãos. A alma não vai ser entendida nunca. Eu não tenho tempo para falar. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Janeiro de 2018, janeiro, eu li isso hoje. Janeiro agora, fresquinho. A ciência, não é os cristãos não. A ciência descobriu, estudando 5 milhões de células e tipo de código de barra. Eu não sei falar sobre tudo isso, irmãos. Eles descobriram que 90% dos animais, dos bichos, foram criados juntos. A gente fala: sério? A Bíblia já diz isso, cara. E a ciência está dizendo, teoria da evolução, que um bicho virou não sei o quê, que um bicho virou não sei o quê, e o bicho... Agora, eles estão descobrindo, irmão. Saiu em janeiro agora de 2018. E sabe o que os cientistas disseram? Temos que acabar com esse negócio de teoria da evolução, está ultrapassado. Agora, você viu isso na Globo? Você viu isso na TV? Não é vantagem falar isso para ele. Mas a ciência está reconhecendo que a palavra de Deus é real, é verdadeira. E junto com isso, os cientistas, procure lá, irmãos, os cientistas descobriram que o homem foi criado junto, nesse mesmo pacote. Ou seja, não teve que um foi virando um peixe, depois virou um sapo, depois virou não sei o que, virou um macaco, virou um homem. Presta atenção, irmãos. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro que libera ajuda do alto. Só o alto pode te ajudar. Só o alto pode mudar a sua vida. Escute, irmãos, eu não vou conseguir entender a sua alma, porque eu não entendo a minha. A nossa alma não foi criada para governo. A nossa alma foi criada para ser uma auxiliadora. Foi criada para ser, irmãos, uma expressão. Então, pastor, qual deve ser a abordagem correta da Bíblia? A abordagem correta é dizer para nós mesmos que estamos ali para ouvir Deus. A abordagem correta da Bíblia é entender que nós estamos lendo para ouvir Deus, não para ouvir a si mesmo. Quando eu vou ler a Bíblia, é para me ouvir Deus, não ouvir a mim mesmo. Estamos lendo para sermos tratados, para sermos desafiados, mesmo repreendido por Deus. Essa é a verdade através da leitura. Não é autoajuda. Me ajuda a melhorar. Não faça plástica. Deus nos dá muitas promessas e devemos prestar atenção a elas. Mas se não colocarmos Deus como Deus, a Bíblia, Deus nos dá muitas promessas e devemos prestar atenção a elas. Mas se não colocarmos Deus como Deus, poderemos nos perder no que é a promessa, esquecendo do propósito eterno de Deus. Irmão, se você perguntar para muita gente, para muito pastor o que é o propósito de Deus, ele vai dizer: o propósito de Deus é que vida nenhuma se perca. Resposta errada. Salvação não é a promessa, não é o propósito eterno, salvação é promessa. O propósito eterno de Deus são filhos semelhantes ao Pai. O propósito eterno de Deus é os filhos que expressam o Pai na terra. Uma família semelhante a Jesus, que é o modelo e o molde de todas as coisas. Sim, mas não é da vontade de Deus que nenhum se perca, sim.
Mas não adianta você ganhar alguém e ele não ser transformado na imagem de Deus, porque o novo nascimento é instantâneo, mas a conversão é processual. Você nasce na hora, irmãos, mas tem gente que está a vida inteira e não se converteu ainda. Novo nascimento é instantâneo, a conversão é um processo. Nem todo mundo que está na igreja é convertido, irmãos. Se nós olharmos para a igreja de Corinto, você vai ver que eles tinham dons, mas tinha um monte de gente lá que não era convertido. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Eu acho que agora dá para a gente entrar na mensagem. Hebreus capítulo 1. Uau, Jesus, eu te amo. Hebreus capítulo 1. Eu não sei se é correto o que eu vou falar aqui, irmão, mas Hebreu é uma das cartas mais misteriosas que tem na Bíblia. Tem textos da Bíblia que não se consegue entender ele, ou muita gente não consegue entender. Uma das palavras-chave da carta aos Hebreus é a palavra superior. Superior. Jesus, superior. Superior a Moisés. Dá para entender? Superior. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. É prepotência minha ler até o versículo 4, porque a gente não vai sair do, bem dizer, do 1. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora, no passado falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pois depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você fala, pastor, 4 versículos, se você vê o tanto de declaração que tem nesses 4 versículos, não dá para terminar até sábado. Por isso eu quero pegar só uma parte, eu quero pegar o versículo 1 e a parte A do verso 2, para a gente ficar nisso aqui hoje. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Agora essa parte aqui, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Preste atenção que o escritor de Hebreus, como ele começa o texto, ele começa dizendo, havendo Deus falado no passado de muitas formas, de muitas maneiras, ele falou de várias maneiras, de várias formas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ele está dizendo, irmãos, que nos últimos dias, ele não está falando pelos profetas. Presta atenção, não vai anular os profetas, mas eu quero que você entenda. Nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Quando você olha, irmãos, abra a tua Bíblia comigo em João 5, volta aí. João 5, deixa eu te mostrar isso. João 5, 46. João 5, 46. Acharam? Diz assim: porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu. Moisés escreveu a meu respeito. Escute, irmãos, Moisés está lá atrás, e Jesus está falando, olha, porque se de fato vocês crescem em Moisés, vocês também estariam crendo em mim, porque o que Moisés escreveu foi sobre mim. Entenda o que o escritor de Hebreus está dizendo. Ele falou de muitas maneiras, mas agora ele está falando pelo Filho. Abra comigo em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Versículo 13.
24:13. Todo mundo conhece essa passagem? A passagem fala do caminho de Emaús, ok? 24:13, vamos ler. Eu quero que você tenha paciência para a gente ler alguns versículos para fundamentar isso. 24:13 diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele, Jesus, perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Jesus falando para ele, começando por Moisés, percorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando eles o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e lhe reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras? Jesus começou a falar para esses dois discípulos do caminho de Emaús, porque eles não conseguiram entender. Eles não conseguiam entender até que os olhos dele foram abertos, irmãos. É tempo dos olhos da igreja serem abertos acerca do Evangelho de Cristo. É tempo de nós entendermos que o Evangelho, irmãos, não é uma filosofia, não é uma história. O Evangelho é poder de Deus. Jesus começou a expor todas as escrituras, ou seja, os profetas falaram dele. Isaías é o profeta messiânico. A ideia básica da carta dos Hebreus, presta atenção. A ideia básica da carta aos Hebreus afirma que só Jesus Cristo traz para os homens a revelação plena de Deus. A ideia básica da carta aos Hebreus é que somente Jesus Cristo traz para o homem a revelação plena de Deus. Ninguém mais consegue trazer. Nenhum outro profeta conseguiu. Que só ele capacita o homem para entrar na presença de Deus. O senhor está dizendo, pastor, o senhor está dizendo que Jesus anulou os profetas? Não, é que os profetas tiveram uma mensagem fragmentada. Presta atenção. O escritor de Hebreus começa comparando Jesus com os profetas. Havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Por que ele começa? Por que o escritor de Hebreus começa falando isso? Porque sempre se creu que estes, os profetas,
estavam no segredo de Deus. Eles sempre creram que os profetas estavam no segredo de Deus. E os profetas eram alguém respeitado. Irmãos, quando você olha, por exemplo, para Amós 3,7 diz assim: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos profetas. Presta atenção. Nenhum profeta, irmãos, tinha captado todo o ciclo completo da verdade. Nenhum profeta, nenhum tinha captado todo o ciclo completo da verdade. Presta atenção, irmãos. Mas outra coisa acontecia com Jesus. Jesus não era uma parte da verdade, era a verdade inteira. Todos os profetas trouxeram uma parte fragmentada da verdade. Jesus não trazia uma parte da mensagem. Ele era a verdade encarnada. Era a verdade inteira. Não era uma revelação fragmentária de Deus, mas sim a revelação completa de Deus. Todo mundo vinha falando uma parte dele, só que agora chegou o todo dele. Uau! Por isso que ele não tinha verdade. Ele é a verdade. Ele não veio trazer uma parte, irmãos. Ele é o cumprimento de todas as coisas. Nele, em Jesus, Deus não mostrava alguma faceta da sua verdade. Nele, em Jesus, Deus não mostrava alguma faceta da sua verdade. Revelava-se Ele próprio plenamente aos homens. Através de Jesus, Deus não revelava uma parte, uma faceta. Não, Ele se revelava completamente ao homem. Uau! Em outras palavras, os profetas eram amigos de Deus, mas Jesus era o Filho de Deus. Os profetas eram amigos de Deus. Quem foi que Deus chamou de amigo, Marcelo? Abraão? Abraão, não foi? Vou esconder alguma coisa. Mas os profetas eram amigos de Deus. Jesus era filho, é o Filho de Deus. Os profetas captaram parte da mente de Deus, mas Jesus era a própria mente de Deus. Eles captaram parte da mente de Deus. Jesus não captou, Ele é a própria mente de Deus. Ele revelou, porque Ele é a palavra, Ele é o pensamento de Deus expresso, manifesto. Irmãos, nós fomos enganados durante muitos anos, cara. O Evangelho é Ele. É Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Se nós não estamos pregando Ele, nós estamos pregando a mensagem errada. Não, eu sei que alguns de vocês estão dizendo, eu preguei errado, eu também. Irmãos, faz poucos dias que eu disse aqui nesse púlpito aqui, irmãos, você está entendendo a Bíblia quando você vê seu nome em cada página. Desculpa, está errado. Pastor, você não tem vergonha? Não, irmãos, eu vou aprendendo e vou cancelando o que eu estava errado. A Bíblia não tem meu nome em cada página. A Bíblia tem o nome dele em cada página. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Ele é o meu Davi, que não tinha nada a ver com Golias, não tinha nada a ver com aquela guerra, mas ele venceu a guerra em meu lugar. Quem é Golias? Golias era alguém que ninguém podia vencer, era alguém comum, ninguém em Israel. Nós somos o Israel de Deus. Ninguém em Israel tinha condição de encarar Saul. Quem é Davi? Davi é aquele que vai vencer Golias para casar com a filha do rei. Quem é a filha do rei? É a igreja. Jesus, Davi, irmãos, quem olhava para Davi, ninguém dava nada para ele. Ele era desprezível, não tinha tamanho, não era nada. Quem olhou para Jesus, não deu nada por ele. Sabe o que me deixa
abismado na questão de Davi, Golias, Jesus e eu, é que Jesus não tinha uma arma para lutar com o inimigo. Porque só usa arma quem tem inimigo. E Golias não era inimigo de Jesus, de Davi. Golias era inimigo de Israel. Quando você entende o que é o reino, você não tem inimigo. E por você não ter inimigo, você não anda armado contra ninguém. E por você não andar armado contra ninguém, eles morrem com a própria arma deles. Ande desarmado, irmão, mesmo que o Bolsonaro ganhe. Ande desarmado. Deus não te chamou para andar armado, irmãos. Quem anda armado é inimigo. Deus nunca esteve armado. Sabe por quê? Porque Ele não precisa, irmãos. Inimigos morrem pela sua própria... qual foi o nome daquele homem que morreu? Eu confundo Mardoqueu com Amã. Ele morreu com o quê? Ele tinha preparado uma forca para quem? Quem é Mardoqueu? A forca era para Mardoqueu, mas quem morreu nela? Mardoqueu tinha alguma arma contra Amã? Saul morreu com quê? Quem foi que matou Saul? Morreu com qual arma? Cadê ele? Quando você, irmãos, tem a mesma arma que o seu inimigo, você é igual a ele. Se fala mal de você e você fala mal, o demônio é o mesmo, só mudou de boca. Se desce o pau em você no Facebook, você lá, você é igual. A ideia não é ser melhor, a ideia é ser diferente, porque, irmãos, eu não tenho arma. Por isso que Jesus falou: a minha vida ninguém tira. Ninguém tira a minha vida. Pode fazer o que vocês quiserem, você não tem poder para tirar. Eu dou. Ninguém pode tirar a tua vida, irmão. Você está entendendo o que é evangelho? Está entendendo o que é evangelho? Não importa o que o diabo faça, ele não tem poder para tirar a sua vida. Pastor, você esqueceu de João 10:10. Ele não veio senão para matar ou roubar. Ele não quer matar você, ele quer matar a sua fé. Porque se ele matar você, você volta para casa. Ele não tem vantagem nenhuma nisso. Se ele matar você agora, você volta para casa. Que vantagem que Maria leva nisso? Nenhuma. Ele quer matar a sua fé para que você pare de crer em Deus. Dá para você entender? Você sabe quando é que nós estamos entendendo o evangelho? Quando nós começarmos a falar o que Paulo disse: o viver é Cristo, morrer é lucro. Por que ele não falou que o viver é lucro, irmãos? Por que ele não falou que o viver é lucro e o morrer é Cristo? Ele falou que o viver é Cristo, mas ele teria mais lucro se ele morresse. Lucro. Se ele tirar a minha vida, que ele não pode. Não é que ele não quer, ele não pode. Eu estou no lucro. Irmãos, a igreja precisava entender isso. A igreja precisava entender isso. Os profetas eram amigos de Deus. Jesus era filho. Abra comigo, Mateus 17. Eu te amo, Jesus. Irmão, você lembra do comercial antigamente que tinha assim: existe 1000 maneiras de preparar Neston? Invente uma. Existe 1000 maneiras de pregar Jesus, pregue uma. Existem 1000 maneiras de você pregar Jesus, pregue uma. Ele pode ser pregado de várias maneiras, irmãos. Ele pode ser pregado em Esther, em Davi. Quantas vezes Saul
perseguiu Davi, mas nunca conseguiu pegar Davi. E quantas vezes Davi teve Saul na mão? 2 vezes e não matou. Por quê? Porque Deus nunca quis matar o diabo, irmão. Ele vai morrer sozinho. Foi Jesus que matou Judas, irmãos. Foi Jesus que matou o traidor. Traidor você não mata, irmãos. Ele se mata sozinho. Mateus 17, versículo 1 ao 5. Ai, que delícia. 17, do 1 ao 5, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Você não pode esquecer que nós saímos lá de Hebreus. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Eu estou lá ainda. Aparece quem no monte da transfiguração? Moisés, lei, Elias, os profetas. E aquele encontro termina como? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou. Tem gente que sabe tudo sobre Moisés, mas não sabe nada sobre Jesus. Tem gente que sabe tudo sobre a lei, mas não sabe nada sobre a graça. A graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. A graça não pode ser ensinada, a graça precisa ser vivida. A graça é Cristo, irmãos. Ali, irmãos, a lei, não é que a lei e os profetas passaram, é que a lei e os profetas se cumpriram. A lei e os profetas tinham a ver com ele. Aí agora o pai está falando: olha, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Agora vocês podem, a partir de agora, vocês podem ouvir ele. Para de ouvir Moisés, irmãos. Para de ouvir Elias. Começa a ouvir Jesus. Abra comigo João capítulo 1. Eu prometo, eu juro para você, irmão, que eu estou adiantando assim, estou sendo bem rápido. João capítulo 1, versículo 17 e 18. João 1, 17 e 18 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Eu ficava pensando quando eu li isso aqui, irmãos. A lei veio por Moisés, por que a graça e a verdade? Porque eu mudaria esse texto, eu colocaria assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça foi dada por Jesus. Eu encerraria. Eu não via necessidade de colocar graça e verdade. Porque o que eu pensava era o seguinte: será que Moisés não falou a verdade? Eu pensava isso, irmãos. É que ele não falou toda a verdade. Porque ele também não tinha toda a verdade. Como é que você vai falar de uma coisa que você não tem? Ele não tinha tudo. Mas a graça e a verdade plena veio através de Jesus. Ele é a sua verdade. Ele é a graça sobre a sua vida. Nós estamos encerrando. Havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou através do Filho, pelo Filho. Agora, presta atenção, irmãos, para onde que o Evangelho está voltando? Para onde que para onde que a simetria está conduzindo? No Antigo Testamento a simetria, de uma forma tipológica, analógica, de alguma forma estava apontando Cristo. De alguma forma estava apontando Cristo.
o cordeiro no átrio, o pão lá no santo. Irmãos, quando o véu se rasgou, presta atenção, quando o véu se rasgou, todo lugar se tornou santo, ou todo lugar se tornou santo do santo? Porque o véu se rasgou. Havia uma separação entre santo e santo do santo. O véu se rasgou. O que virou o que, irmãos? Quando o véu se rasgou, tudo virou santo, porque era duas repartições, era 2 cômodos. A parede foi derrubada, irmãos. Tudo virou sala ou tudo virou quarto? Quando o véu se rasgou, tudo se tornou santo do santo. É isso. Nos últimos dias nos falou pelo filho. A palavra filho na cultura oriental é uma palavra muito forte, diferente do que é para nós hoje. A palavra filho na cultura oriental é uma questão de natureza, não é uma questão de título. É isso que a igreja não entende, cara. A palavra filho na cultura oriental não é uma questão de título, é uma questão de natureza. Por isso que os judeus queriam matar Jesus, pois ele, sendo homem, se dizia ter a natureza de Deus. É por isso que eles queriam matar. Se Jesus tivesse falado que era um profeta, não teria problema. Você não vai ter problema com a religião se você for um profeta, irmão. Mas se você começar a pregar que é filho, aí você vai ter problema. Você não vai ter problema se você for o ceguinho de João 9 na porta do templo. Mas se você começar a enxergar, eles vão te levar para o escritório. Porque a religião é sustentada pela cegueira. A religião é sustentada pela manipulação, pelo monte de manipuladores que mantém o povo cego. Mantém eles na entrada da porta formosa, mas não leva ele para dentro do templo. A religião é sustentada para homens que de alguma forma descobriram um lugar e eles não contam para ninguém. Sabe por que eles não contam? Porque o lugar que ele descobriu é um meio deles ganhar dinheiro. Eles descobriram um dom de cura, e ele usa o dom de cura para curar o povo, violentando, estuprando emocionalmente. Mas Cristo, ele não só entrou no lugar, mas ele nos levou. Aonde ele está, eu estou. Aonde eu estou, ele está. Eu vivo aonde ele vive, e ele vive aonde eu vivo. Ele disse: olha, todo mundo espantado com ele. Uau, tudo isso é fantástico. Ele falou: não, fica tranquilo, vocês vão fazer coisas maiores. Você nunca vai encontrar um manipulador falando isso. Você nunca vai encontrar um manipulador, um usurpador fazendo isso. Senhor, a figueira secou. Ele falou: isso daí não é nada, Pedro, fica tranquilo, mano. Vocês vão além. Vocês vão além. A visão do reino não tem ciúmes, irmãos. A visão do reino não tem competição. A visão do reino não tem melhor. Sabe por que não tem melhor? Porque todos são singulares. Só existe competição aonde não teve a visão de reino, cara. Como é que eu posso ter inveja de você se você tem o que eu não tenho? E se eu tenho o que você não tem? Pastor, então eu sou especial? Sim! Mas a pessoa que está do teu lado também é. Isso é fantástico. Por isso que os judeus queriam matar Jesus, pois ele, sendo homem, dizia ter a natureza de Deus. João 10, 32 a 33, se você não quiser abrir, está escrito aqui. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês me apedrejais? Jesus está falando: eu tenho feito muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Responderam os judeus: não é por obras que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazem Deus a ti mesmo. Porque Jesus dizia que era o Filho de Deus. Ele está dizendo: os judeus estão dizendo as suas obras são maravilhosas, mas nós não conseguimos aceitar que você seja Filho de Deus.
A religião não consegue aceitar. Roubou, matou, agora é filho de Deus. Você é filho. Pastor, quando é que eu vou pegar minha carteirinha? Para que você quer uma carteirinha? Joga no lixo. Pastor, quando é que eu vou ser ungido a presbítero? Não, irmãos, não há nada de errado ser presbítero, ser apóstolo, Não, eu quero saber quando é que você vai ser filho. Eu quero saber quando é que você vai ser filho, porque a criação não está aguardando a manifestação dos apóstolos, nem dos profetas, nem dos evangelistas. A criação não está aguardando um título, a criação está aguardando uma identidade, que é a identidade dos filhos de Deus. Eu não quero saber se você é apóstolo, não quero saber se você é profeta, eu quero só saber qual é a tua natureza. Eles queriam apedrejar, os irmãos, tinha milagre, tinha obras maravilhosas, e ele disse: por qual? Eu tenho feito muitas obras boas da parte de Deus, por qual delas vocês vão me apedrejar? Não, não é por obra não, as tuas obras maravilhosas. O que a gente não suporta é você dizer que tem a mesma natureza de Deus. Irmão, saindo daqui você toma um engove, tome alguma coisa para... Adão era filho de Deus. Lucas diz isso. Ele era imagem e semelhança de Deus. O homem não nasceu para ser servo, nasceu para ser filho, e um filho que servia. O homem no Antigo Testamento, ele não tem natureza, ele só tem sacerdócio. Ele tem obra para fazer, mas ele não tem um DNA, ele não tem uma identidade. No Novo Testamento, ao morrer e ressuscitar na cruz do Calvário, Jesus não te deu um título, ele te deu uma natureza. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos, abra comigo aí, João 1, capítulo 12. João 1, 12. 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, diga poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui está falando que não é por causa da tua natureza física, é por causa da tua nova natureza. Abra comigo em 1 João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 17, acharam? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, nós seremos lá no céu, depois do juízo. É assim que está escrito aí? Pois segundo Ele é, nós seremos depois do trono branco. Pois segundo Ele é, nós somos aonde? Neste mundo. Aí você fala: vamos cantar. Pai, quero ser como tu. Ele fala: como? Não estou entendendo o que você está cantando. Tem uma natureza aí dentro. Tem uma vida aí dentro. Que não é a vida bios. É a vida Zoe. É a vida de Deus que está no teu espírito. O plano original era filhos. O plano redentivo continua sendo filhos. Filhos não têm salário, filhos têm herança.
Por favor, Cleiton. Aí você olha para dentro de você e diz assim: mas e o que eu fiz? Enquanto você olhar pelo que você fez, você sempre vai estar condenado. Mas quando você olhar para o que Ele fez, você vai ser liberto do que você fez. E vai se sentir, ou vai tomar uma posição de justificado. Nosso negócio não tem a ver com bênção, irmãos. A bênção faz parte da nossa vida. A cura faz parte da nossa vida. Nosso negócio tem a ver com natureza. A questão do diabo com você, natureza. Quando nós entendemos isso, irmãos, você coloca um travesseiro e vai dormir. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não há com que se preocupar. Por favor, se coloque de pé, amanhã tem mais. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelos filhos. Eu sei que a palavra filho ali está no singular, está falando propriamente de Jesus, mas eu sei que você é filho. Eu sei que você é filho. Nesses últimos dias Deus quer falar através de você. Ele não só quer falar através de você, como Ele quer manifestar-se através de você, nessa cidade, nessa nação, na sua escola, na sua faculdade. Nós não somos filhos, irmãos, para termos um título, para sermos melhor, não. Nós temos um DNA para manifestarmos os céus na terra. Nós estamos aqui para fazer as obras de Deus. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Nós estamos aqui para abrir os olhos do cego, o ouvido do surdo. Nós estamos aqui para trazer os céus para a terra. Por favor, Fernanda, apaga a luz para nós. Feche teus olhos. Se você ora em outras línguas, vai orando, vai cantando, vai fazendo alguma coisa. Santo, Santo. Vamos! Uou! Jesus, meu Rei, ó, quão lindo este nome é, maior que tudo Ele é. Oh! Ó, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Vamos! Abre o teu coração! Cante com alegria, com júbilo! O maior que o meu pecado, nada vai nos
Lava corre, bababaço. Eu te amo, Jesus. Declare, declare. Declare, ergue suas mãos. Ergue suas mãos. Vamos, vamos. Oh. Poderoso esse nome é. Vamos. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Eu quero que você, neste momento, comece a agradecer a Deus, porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem a natureza de Deus no seu espírito. Vamos, vamos, vamos. Deixa a glória inundar você. Vamos, vamos. Libera, 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 libera.
Alabaçou. Cura. Sinais, prodígios. Vamos. Alabaçoreca. Vamos. Você é livre. Você é livre. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Poder deste nome é. Eu quero ouvir sua voz, vamos. Orgulho deste nome. Vamos. Feche teus olhos e declare. Vamos. Vamos declarar o nome mais lindo que existe. O nome mais poderoso que existe. Maior que tudo ele é. Orgulho deste nome de Jesus. Oh, não! Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Declare. Oh, quão Maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Novo e vivo caminho, se venceste, O vento rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus se agora proclamam tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. és invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome a está. morte, A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se agora proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. és invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Teu é o reino, tu é a glória, o poder. de todo nome
O Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele louvor, a Ele toda a majestade, aquele que foi morto e ressuscitou, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que intercede por mim e por você. Se você puder, comece a aplaudir ao Senhor e exaltar o nome dEle. Uou! Uou! Só se preocupe em ser filho. Só isso. Porque o poder não está no título, está numa identidade. Se eu não entendo o Evangelho, se eu não entendo a cristologia, a centralidade da Bíblia, eu começo a desenvolver um Evangelho antropocêntrico. O que é um Evangelho antropocêntrico? É o Evangelho qual o homem fica no centro. E aí eu começo a olhar para Davi, eu quero ser como Davi. Aí eu começo a olhar para sei lá, tantos homens, Samuel, e eu quero ser como ele. E aí a gente começa a cantar, eu pulo, eu pulo, eu pulo. Eu não quero pular como Davi, irmãos. O foco da Bíblia não é Davi. O foco da Bíblia é Jesus. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu não quero ser como Davi, porque o meu estado original, Alex, não é para ser como Davi, não é para ser como Samuel, não é para ser como Sansão. O meu estado original é para ser como Jesus. Eu fui criado para ser como ele, não como Davi. Porque Davi foi um homem caído como eu. Deus usou ele, sim, ele se entregou a Deus, sim. Eu estou tirando os méritos dele, não. Mas o meu alvo não é Davi, não é Moisés, não é Elias, não é Eliseu. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo, o seu alvo é Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores. Parou aí? Não, sede meus imitadores, porque eu estou imitando ele. Paulo teve a pachorra, irmãos, eu estou encerrando. Paulo teve a pachorra de dizer, e não somos como Moisés, que colocava um véu mesmo quando não tinha glória. Sabe, na minha versão ultramoderna, Paulo está dizendo assim, e não somos dissimulados como Moisés. Moisés é o maior líder, irmãos. Não é o maior líder, questão de Davi, tem Davi, mas o libertador. E Paulo diz assim, nós não somos como ele. Quando Deus olha para você, Ele não quer ver Moisés em você, Ele não quer ver Elias em você. Quando Ele olha para você, Ele quer lembrar dele. Ele fala, tu és a cara do Pai. Essa é a ira do diabo. Quando Ele olha para você, Ele lembra de Jesus. Porque como Ele é, nós somos. Obrigado, Pai, eu te louvo. Eu oro por essas vidas que estão aqui, Senhor, pela vida da Paloma, pela vida da avó da Paloma, que